Página 388, lá na questão 2 tem umas perguntinhas. Nas tabelas construídas, há dois tipos de dados. Dados que não são numéricos, que são expressos por palavras, e dados numéricos. Volte aos dados das 6 tabelas e identifique quais delas contêm dados numéricos e quais contêm dados não numéricos. Então, vamos colocar aqui numéricos e não numéricos, ok? Então, vamos olhar lá. Tabela 1. Distribuição dos alunos de acordo com o sexo. Então, essa daqui é um dado não numérico. Número de moradores é numérico. Letrinha C, faixa etária dos moradores. Então, nós estamos falando de numéricos. Tabela 4, número de horas diárias, numéricos também. Tabela 5, estados não numéricos. E tabela 6, número de animais na residência, numéricos. Então, quais que não são numéricos aqui? Somente as tabelas 1 e 5. Então, vamos colocar lá, ó, não numéricos. Tabelas 1 e 5. E automaticamente, as que contêm dados numéricos serão as tabelas 2, 3, 4 e 6. Item B. A item B cria uma pergunta, resposta pessoal, letrinha C também, você vai responder a sua pergunta. Podemos, então, pular os itens B e C. Questão 3. Considere as tabelas cujos dados são numéricos. Ou seja, a gente vai olhar as tabelas 2, 3, 4 e 6, tá? Observe que há uma diferença na forma de apresentar esses dados na tabela. Qual é essa diferença? Então, olha só, meus amores. Vamos observar o seguinte, que algumas tabelas estão distribuídas com agrupamentos. Então, olha só. Na tabela 2, por exemplo, ela está unitária, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo saber exatamente o número de pessoas na residência de cada aluno. O mesmo acontece aqui na tabela 6, ó. Eu consigo saber exatamente quantos animais tem na residência de cada aluno. Já nas tabelas 3 e 4, os dados estão agrupados. Olha aqui, faixa etária de 15 a 20, é um grupo. De 20 a 30, também está em outro grupo. Então, as tabelas 3 e 4 estão em agrupamento. E as tabelas 1 e 6, não. Quando a gente tem tabelas com agrupamentos, a gente tem perda de informações, porque eu não consigo saber exatamente quantas pessoas assistem TV, por exemplo, quantas horas exatamente cada um dos alunos assistem TV, por quê? Eu tenho uma média. Então, por exemplo, na tabela 4, 5 alunos assistem de 2 a 3 horas por dia, mas eu não posso dizer exatamente se são 2 ou 3 ou 2 horas e meia, é um valor entre esse grupo. Então, lá na questão 3, vocês podem colocar que algumas tabelas estão com os dados agrupados e outra não. E já aproveitando aqui na questão 4, é possível determinar a moda, a média e a mediana dos dados dessas tabelas?
Quando as tabelas têm dados agrupados, não conseguimos calcular todo, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a tabela de número 2. Aqui eu consigo saber exatamente quem é a moda. Então, a moda aqui é 4. A média eu consigo calcular e a mediana. Na tabela 2 e na tabela 6, eu consigo calcular média, moda e mediana. Agora, quando eu venho aqui na tabela 5, eu só consigo dizer qual é a moda. Então, quem é a moda aqui? Os alunos morarem em São Paulo, porque é o número que aparece mais vezes, certo? E nas outras tabelinhas, como a 3 e a 4, eu consigo dizer a moda, mas eu não consigo dizer quem é a mediana. Porque para dizer quem é a mediana, eu preciso deixar os números em ordem e eu não sei exatamente qual é a quantidade de vezes que cada um aparece. Então, lá na questão 4, o que nós podemos dizer aqui? Então, vocês podem colocar aí. Que nas tabelas 2 e 6, dá pra gente calcular a média, a moda e a mediana. Na tabela 5, a gente só pode calcular a moda. E das outras tabelinhas também, somente a moda. Ao terminarem, vocês vão fazer uma leitura sobre o síntese das ideias trabalhadas, tá? Então, tem alguns tópicos aqui do qual vale a pena nós grifarmos. Variáveis quantitativas, ó, o próprio nome já diz, quantidade. E nós temos, ó, apresentam valores numéricos. Então, vale a pena nós grifarmos isso daqui, ó. Falou de variável quantitativa, estamos falando de números. Falou de variável qualitativa, qualidade, então nós já estamos falando de características. E aí tem as quantitativas discretas, então lembrando, o valor de quantidade é sempre relacionado a número. Discreta são aquelas que apresentam características mensuráveis, que podem ser medidas. Por exemplo, a quantidade de filhos por uma família, a quantidade de animais, tudo que a gente pode medir, tudo que a gente pode contar. E as contínuas são aquelas que podem assumir valores inteiros ou não inteiros. Por exemplo, a evolução, tudo que é um aumento, uma característica, por exemplo, crescente. E quando falamos de qualitativa, tem a nominal, que assume valores como cor de olhos, gêneros, que dá nome às coisas, e as ordinais, como o próprio nome fala, que põe ordem, primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. Então, quando nós formos aqui já no exercício 1, que aí vocês vão fazer uma lida com calma, que eu não vou ficar lendo tudo isso daqui na videoaula, que fica muito cansativo, né? Então, olha só. Identifique quais tabelas possuem variáveis qualitativas. Então, ó, qualitativa, que não possuem quantidade, e quais possuem variáveis quantitativas. Então, o que tá mais fácil de perceber aqui? Falou de quantitativa, que tem números, qualitativas, que tem qualidades, tá? Então, por exemplo, tabela 1, tá falando do quê? Sexo, feminino, masculino, isso é uma qualidade. Tabela 5, tá falando estado. Então, as tabelas 1 e 5 são qualitativas. E as tabelas 2, 3, 4 e 6
são quantitativas. Então, vamos colocar aqui tabelas 1 e 5, qualitativas, a 2, 3, 4 e 6, quantitativa. Então, essa parte é mais simples. Tem números quantitativas, tem outros nomes qualitativas. Questão 2. Identifique em quais tabelas os dados estão organizados por distribuição de frequência em classes. Então, olha só. Distribuição de frequência são as tabelas que tem somente os números. Por exemplo, na tabela 2, na tabela 6, na 3 e na 4, eles já estão agrupados em intervalos de classe. Só que assim, todas têm números. Então, distribuição de frequências. Então, centralizando melhor, ó, distribuição de frequências, onde tem números nas tabelas 2, 3, 4 e 6. E quais que estão com intervalos de classe, ou seja, com grupinhos? Somente na 3 e na 4. Então, vamos lá. Distribuição de frequências, quais que tem valores numéricos? São as tabelas 2, 3, 4 e 6. Mas frequência em classes, quais que tem grupinhos? Somente nas tabelas 3 e 4, né, ó? Tabela 3 e 4. Questão 3. Nas tabelas de distribuição de frequência em classes, quantos intervalos possui cada uma delas? Então, ó, quais que tinham frequências de classe? Eram as tabelas 3 e 4, certo? Então, vamos consultar lá, ó. Intervalos. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, do quais nós temos o primeiro e o último, que são abertos, e do segundo, terceiro, quarto e quinto, que são fechados. Aí você fala, como assim aberto e fechado, professora? Tá fácil de enxergar aqui, ó. Mais de 50 anos. Começa em 50 e não tem fim, ele é aberto. Menos de 15 anos. Ele termina no 15, mas não tem começo, é aberto também. Agora aqui, ó, de 15 a 20, começou e terminou, é fechado. De 20 a 30 também, tem começo e tem fim. Então, ele tem 6 intervalos de classe, 2 abertos e 4 fechados. No item D, também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 intervalos de classe, do quais temos 2 abertos e 4 fechados. Então, vamos colocar isso daqui lá na questão 3. Quantos intervalos possui cada uma delas? Então, cada uma delas possui 6 intervalos. 2 abertos e 4 fechados. Item B. Esses intervalos têm a mesma amplitude de classe? Ou seja, cada grupinho tem a mesma quantidade? Vamos verificar? Então, voltando lá nos itens, nas tabelas C e D. Olha que legal, gente. De 15... Então, as abertas, a gente nem conta, né? A primeira e a última. Vamos comparar, então, as centrais, ó, de 15 a 20.
15, 16, 17, 18, 19 e 20, amplitude 6. De 20 a 30, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, amplitude 11. Aqui também vai ter amplitude 11 e amplitude 11. Então, na C, nem todas têm a mesma amplitude. E quando a gente vai trabalhar com amplitude, tem que contar o primeiro e o último números, tá? Então, nós já vimos que na letra C não, né? Na tabela 3. De 15 a 20 tem amplitude 6 e as outras têm amplitude 11. Agora, vamos ver na tabela 4. Sem contar as abertas, vamos contar só as fechadas. De 2 a 3, amplitude 2. De 3 a 4, amplitude 2. De 4 a 5, amplitude 2. De 5 a 6, amplitude 2. Então, na tabela 3, não são todas as amplitudes iguais, e na tabela 4 é sim. Esses intervalos têm a mesma amplitude de classe, então, podemos colocar aqui somente na tabela 4.